o lugar dos livros também é conversar com os seus autores. E Miguel Miranda apresenta-nos o seu novo policial, Sem Coração. Miguel. É verdade. De quem é este coração que desaparece? O coração é do rei Dom Pedro IV, que doou o seu coração à cidade do Porto em homenagem às suas gentes pelo apoio ao reino durante o cerco do Porto nas guerras liberais. Está guardado na Igreja da Lapa, é uma relíquia única no mundo, que significa a luta pela liberdade e pelos ideais democráticos e serve de tom e de mote para mais uma investigação do detetive Mário França. Mário França, que é absolutamente o herói, que já lá iremos falar, muito sui generis. Perguntando também ao autor Miguel Miranda, houve aqui uma intenção simbólica também de contar um pouco mais da história do Porto e desta relação com a democracia e com a liberdade, que às vezes as pessoas não se lembram tanto hoje em dia, no dia-a-dia. Sim, os meus livros, sobretudo os policiais, têm 3 texturas. Tem uma parte do estilo policial, em que há uma investigação detetivesca, um crime normalmente muito difícil de descobrir tecnicamente. Depois há uma parte antropológica, há aí uma análise social, há uns tipos sociais que são descritos de uma forma irónica, satírica, que representam uma certa burguesia urbana e periurbana do Porto, de outras cidades, e uma parte que eu diria arqueológica, em que se vai fazer ressaltar e mostrar ou o património edificado ou o património cultural. Neste caso foi a história do coração do rei Dom Pedro que me deu a ideia para fazer o livro, porque é um símbolo da liberdade e hoje em dia, além do valor da relíquia, é também uma causa importante num tempo moderno em que as causas estão um bocado esquecidas, quase há um descrédito das ideologias e dos partidos, e relembrar a força de um povo, nomeadamente do Porto, que em vez de render ou fugir mediante a ameaça e o cerco durante um ano de uma força muito volumosa dos miguelistas, decidiu apoiar o rei e com isso pagou, mas lutou pela liberdade e teve a tenacidade de vencer. Isso é um exemplo que é importante para os tempos atuais. É verdade, Miguel. De alguma forma a literatura pode ser sempre política com estas pequenas nuances. Num policial, falando do inspetor, do detetive privado Mário França e colocando aqui a tónica na luta de um povo pela sua democracia e pela sua liberdade. A literatura é sempre política, mesmo quando não o é, porque se não o for também estará pela ausência de marcar uma posição política. E os livros, embora não pretendam ter nenhuma mensagem, levantam questões, levantam reflexões, mostram coisas, fazem as pessoas navegar entre a ficção e a realidade. Há aí muitos pormenores que as pessoas depois não sabem se é ficção, se é realidade. Por exemplo, há aí uma personagem que vai tirar o curso de carteirista à Universidade dos Carteiristas no Porto. As pessoas, que grande invenção, que imaginação delirante. Existiu mesmo a Universidade dos Carteiristas, onde os carteiristas treinavam e depois tinham uma prova final com uns manequins, com uns cinetas, e tinham que roubar as carteiras sem fazer tocar as cinetas, senão chumbavam. E essa é uma das formas de mostrar a realidade, fazer esta mistura entre realidade e ficção. Uma pequena também conversa só sobre o Mário França. É um verdadeiro portuense? Não, ele é um cidadão do mundo, mas é um portuense também de gema e de clara também, porque a visão dele é clara sobre muitos assuntos. Então, ainda por cima, tendo escritório no Muro dos Bacalhoeiros, de onde partiu a nossa frota para os mares do norte, de onde partiu o infante Dom Henrique também para descobrir o mundo, é um lugar de clareza, de clarividência sobre o mundo que este detetive tem. Última pergunta. Miguel Miranda, médico, escrita policial, diverte-se a escrever? Sim, para mim é um divertimento e um prazer, não é esforço nenhum. Por isso é uma coisa que eu faço sem dificuldade. Descubra mais um pouco também da história de Portugal e da história do Porto. Este livro chama-se Sem Coração e é um policial escrito por Miguel Miranda que nos vai dizendo também mais sobre a liberdade e o coração de Dom Pedro IV. Uma ótima sugestão para este verão.